Bem-vindo ao Famílias Bilíngues, um podcast promovido pelo GEALIN, Grupo de Estudos em Aquisição da Linguagem da Unesp de Araraquara, em parceria com o Programa Institucional de Internacionalização CAPES-Print. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast de Famílias Bilíngues promovidos pelo Grupo GEALIN da Unesp de Araraquara. E hoje a gente está aqui com a Nildiceia Rocha. É um prazer recebê-la. Nildiceia, seja bem-vinda. Muito obrigada. O prazer é todo meu poder falar de um tema tão próximo ao nosso dia a dia, à nossa realidade e à nossa identidade, né? Muito obrigada pelo convite, Paula, e a todo o grupo. A gente que agradece. Nilde, para começar, eu queria que você contextualizasse para a gente um pouquinho a sua família, as línguas que são faladas, como que funciona a dinâmica de vocês. Tá. Em casa transitam a língua portuguesa e a língua espanhola, né? Eu sou de nacionalidade brasileira, do interior do estado de São Paulo, com uma variedade da língua portuguesa bem caipira, de porta, todas essas questões. Estudei línguas estrangeiras, inglês e espanhol, e mais sobremaneira o espanhol, porque eu fui trabalhar na Argentina, ensinando, formando professores de português língua estrangeira. Lá conheci o meu marido, que é hispano-falante, né, argentino, a variedade argentina, a variedade rioplatense, e desde então, vai fazer 23 anos que estamos juntos, então em casa convivem as línguas, língua portuguesa e língua espanhola. Sempre nesse sentido, eu falo com ele em português e ele me responde tudo em espanhol. Às vezes eu falo um pouco em espanhol e ele me responde em portunhol. E como que é a dinâmica com os filhos, Nilde? Também é assim? Isso, a gente tem 2 filhos, um do meu primeiro casamento, que cresceu com a gente um longo tempo, até que ele foi morar fora. E esse meu filho, quando eu fui para a Argentina, ele já tinha 7, 8 anos de idade, então lá ele aprendeu o espanhol, é bilíngue, mas tem a língua adormecida, no sentido de que ele perdeu o contato com a Argentina, há aproximadamente 11, 12 anos, mas sempre que em contexto de língua espanhola, ele fala espanhol, no prazo de 2, 3 horas ele já está fluido na língua espanhola. E nós temos a menina, né, fruto do nosso casamento, meu, do marido argentino, que fala, que é bilíngue mesmo, e fala português e espanhol, cresceu nesse contexto, ela desde pequenininha, desde bebê, cresceu neste contexto de português e de espanhol, ora vivendo no Brasil, ora morando na Argentina. Então, na verdade, ela transitou nesses 2 meios, brasileiro e argentino. Ela começou a ser alfabetizada em língua portuguesa aqui no Brasil quando tinha 3 anos, e com 4 anos ela continuou a alfabetização na Argentina, então ela foi inclusive alfabetizada em português e em espanhol, né? E ela escreve e lê nas 2 línguas, além de falar e entender perfeitamente bem nas 2 línguas. E vocês falam, você fala mais português com a sua filha? É bastante bacana essa relação, Paula, da Lina com a língua portuguesa, porque assim, eu sempre falei com ela só em português, mas o momento que a gente saiu da Argentina, que nós voltamos para o Brasil, que faz aproximadamente 11 anos, eu continuei incentivando a aprendizagem da língua espanhola, mesmo em convívio com o pai falando em espanhol, e em visitas à Argentina, 2, 3 vezes por ano, ela só fala em espanhol. Aqui no Brasil, eu continuei incentivando no sentido de trazer livros de alfabetização, livros de leitura, lendo para ela em espanhol, né? E conforme ela foi crescendo, ela deu continuidade lendo muito em espanhol. E neste momento, até os 10, 11 anos, sempre que a gente ia para a Argentina, lá em contexto de Argentina, eu começava a falar em espanhol com ela, e ela falava, não, mamãe, aqui na Argentina eu falo espanhol, mas você comigo só fala em português. Então ela já colocou o limite, né, com a mamãe é língua portuguesa, com o papai é espanhol na Argentina, e com as primas, os abuelos, né, da Argentina, os tios, mas no Brasil eu falo português. E quando ela tinha 11, 12 anos, nós fomos morar na Espanha,
E lá ela estudou um ano na Espanha, então ela aprendeu a variedade espanhola, mais especificamente a variedade andaluça, e começou a ler muito em espanhol. Assim, ela tem uma coleção de 10 livros de infanto-juvenil, grossos, assim, que ela começou a ler lá, né, incentivou muito a leitura lá, porque ela se sentia muito sozinha, longe das amigas do Brasil, e assim, adentrou o mundo da literatura infanto-juvenil, então ela começou a ler muito. Mas comigo ela tem bem separado, assim, né, com a mamãe é português, com o papai no Brasil é em português, mas no espanhol quando está na Argentina, tem que ser em espanhol com todo mundo, né? Com o pai é que ela transita. E é bacana perceber o seguinte, a identidade dela. Ela se chama Lina Clarissa. No Brasil, ela é Lina. Para todo mundo ela se apresenta e todos os amigos da escola a nomeiam pelo nome de Lina. Na Argentina, ela é Clarissa, porque tem a ver com o nome dela, de onde vem o nome dela. Lina é o nome da minha vovó materna italiana, que era Durvalina, e todo mundo a chamava de vovó Lina, de tia Lina, então Lina da vovó materna, né, no Brasil, em língua portuguesa. E Clarissa é o nome da vovó paterna lá da Argentina. Então lá ela é Clarissa, todos os parentes de lá chamam de Clarissa. Eu acho isso muito particular, sabe? Até o nome dela muda aí, né? Dependendo da língua. É muito É, interessante. é muito interessante isso. Eu fico assim, gente, para o pessoal que trabalha com essa questão de identidade, é É. muito bacana. E Nilde, vocês tiveram alguma orientação? Eu sei que você é linguista, mas houve alguma orientação a respeito de falar ou não falar as duas línguas com a sua filha, especialmente? Como que foi essa decisão de falar cada um a sua língua? É, boa, Paula. É assim, como eu leio muito sobre teoria de aquisição, não sou especialista, mas gosto da área porque, querendo ou não, formando professores de português em língua estrangeira, a gente acaba adentrando o campo da teoria de aquisição, teoria de ensino, metodologias, tudo isso. E eu lia que alguns estudos diziam exatamente isso, que é necessário a criança, conforme ela vai crescendo, em contexto de determinada língua, ela vai produzir mais aquela língua. Quando ela se afasta desse contexto e vai para o outro contexto, ela vai meio que adormecer a primeira língua e deixar mais ênfase na segunda língua. No caso de apenas duas línguas, né? De outras línguas já teremos outras especificidades. Então, quando a gente voltou para o Brasil, para ficar para o Brasil, isso foi coisa minha, mas com base em leituras teóricas. Eu falei, eu não quero que ela perca a língua espanhola ou que adormeça, eu quero que ela tenha presente essas duas línguas, porque a identidade dela se dá nessa completude, nessa complexidade das duas línguas e das duas culturas. Inclusive, a gente não incentiva só no sentido de falar a língua, mas também no sentido da cultura. Então, a gente vai para Buenos Aires, a gente visita os parentes de lá do papai, a gente ensina muito da cultura argentina, de música, de literatura, de história, nesse sentido mesmo, para complementar a identidade dela que se faz nessas duas culturas, língua barra cultura, sempre nesse sentido, né? E ela gosta disso. Um determinado momento, há uns 2, 3 anos atrás, ela falava assim: ah, mamãe, eu acho que eu vou estudar na Argentina, eu vou fazer faculdade na Argentina, né? Eu falei, que você prefere, estudar aqui ou estudar na Argentina? Ela falou, não sei, mas eu acho que eu vou para a Argentina. Esse ano que ela está às portas do vestibular, ela fez o Enem e o vestibular da Unesp, ela falou, não, eu vou estudar aqui no Brasil, mas eu vou fazer a graduação aqui, mas o mestrado eu quero fazer em línguas estrangeiras, em interpretação, tradução, em Salamanca, na Espanha. Então, ela tem intenção de ir ou para a Espanha ou para a Argentina. Isso faz parte dos projetos dela, assim, trabalhar com línguas. Isso é que é uma coisa bacana, que eu percebo que advém desse incentivo nosso, né? Ou dela mesma, né? A gente não sabe, eu acho que é um pouco dela. Ela adora línguas estrangeiras, é fluente em inglês, estuda sozinha coreano e mandarim, porque ela Nossa, gosta muito de música K-pop, então ela escreve algumas coisas, fala algumas coisas, e estuda um pouquinho alemão também, e francês. Ela gosta de línguas. nossa, acredito então que ela nunca teve nenhuma resistência, Nilde, para falar uma das línguas. Sempre foi bem natural para ela falar o espanhol e falar Olha, o.
você está me fazendo uma pergunta bem bacana, e eu percebo que no estudo da Rafaela Jacomim Bueno, que foi do grupo, que agora está na França, ela fez algumas gravações com a Lina pequena, e a gente percebeu que naquele momento, eu acho que a Lina tinha 8 anos aproximadamente, o papai argentino, falante de espanhol, estava trabalhando na Argentina e vinha só uma vez por mês. Naquele momento, ela teve um pouco de resistência em falar espanhol, meio que queria falar só em português. Então, eu percebo que ao longo desse trajeto houve aquele momento de resistência. E eu, nesse sentido, trabalhei no incentivo de continuar falando a língua espanhola, de continuar lendo em espanhol, de trazer desenhos, historietas e coisas em língua espanhola. E ela superou essa fase e continuou com as duas línguas. Mas eu percebi que teve esse momento, sim, viu, Paula? De um pouquinho de resistência. Um pouquinho de resistência com relação ao espanhol, não ao português, ao espanhol. Tá. Eu acho que pela distância com a família que falava espanhol, com o pai, eu acho que tem a ver com o lado emocional, de carência da presença do pai, eu acho que tem tudo a ver com isso, sabe? Com certeza. E Nilde, você falou da questão dela ser alfabetizada nas duas línguas. Como foi essa alfabetização? Porque tem essa ideia, né, das pessoas de que o espanhol e o português são extremamente próximos, né? Que a gente pode fazer uma adaptação aí que você está falando a outra língua. Às vezes acredito que exista essa mesma questão na escrita também, né? Mas como que É, foi para ela esse processo da alfabetização nas duas línguas? é muito bom, é muito boa essa questão que você está colocando, Paula, pelo seguinte, eu lembrei que a Lina, ela demorou um pouco para falar. Ela começou a falar com 2 anos de idade, né? Meu primeiro filho começou a falar com 10, 11 meses, ele já falava várias coisas. A Lina balbuciava algumas palavras até os 2 anos, água, comida, algumas coisas, mas falar efetivamente, no sentido de estabelecer uma frase sintática, semântica e pragmática, discursivamente, começou exatamente com 1 ano e 10 meses, 2 anos. Mas quando ela começou a falar, ela já começou a distinguir o espanhol do português. Ela já tinha essa noção clara, eu acho, né, cognitiva ou consciência linguística de que era português com a mamãe, espanhol com o papai, né, diferenciando as duas línguas. Nesse sentido, quando ela passou pelo processo de alfabetização, de levar para a escrita aquilo que ela já falava, ela começou a ser alfabetizada, como eu comentei, numa escola municipal, que minha irmã, inclusive, era professora dela. Então, ela já começou com as letras, com um lado afetivo bastante importante, porque era a titia Tani, que estava ensinando a aprender, e começou bastante bem em português, né? Com as letras, as primeiras palavras. A gente mudou para a Argentina, ela tinha 4 anos e meio, e deu continuidade na Argentina, numa escola próxima à minha casa, que era uma escola adventista, e que tinham 8 alunos na turma, uma turma muito pequena, e que a professora fazia um trabalho muito diferenciado, e a professora, naquele momento, percebeu um pouco de interferência do que ela tinha aprendido em português. Então, eu fui conversando com a professora, e a gente foi tentando estabelecer essa consciência linguística na Lina do que é escrito em espanhol, do que é escrito em português. E isso, ao longo dos anos, a gente foi trabalhando nesse sentido. Por isso que eu trazia, cada vez que eu ia para a Argentina, já morando no Brasil, a partir dos 8 anos da Lina, cada vez que a gente ia, eu trazia livros de alfabetização, de escrita, de leitura, de preenchimento mesmo, para ela saber distinguir as semelhanças das diferenças. Tanto é, porque como são línguas próximas, é muito fácil a gente entrar numa interlíngua, né? Ou passar por esse processo de translinguagem para alguns teóricos mais contemporâneos. E como a gente foi sistematizando no sentido de verificar as diferenças, comparativamente falando, né? Não só na parte gramatical, mas na parte histórica, na parte cultural, como é que é uma literatura aqui, uma literatura ali, uma música aqui, uma música ali. Então, naquele momento, com 8 anos, ela já começou a perceber as diferenças. Ah, mamãe, Clarissa, em português, o meu nome escrito é com 2 S, mas lá na Argentina eles escrevem com S só. É igual? Como é que funciona isso a nível de fonema? Como é que funciona nisso a nível de escrita? Como eu tenho que escrever lá, como eu tenho que escrever aqui? Então a gente foi dialogando muito essas questões. Por isso que ela gosta muito de gramática, viu, Paula? E quer fazer É, ler.
E quer Ela fazer teve, letra. ela teve bastante sorte, né, Nilde, nesse contexto todo aí, né, de conseguir comparar as línguas, né, até para ela poder ter uma proficiência aí, né, um vocabulário, enfim, sintaxe e tudo mais. E ela não mistura, quando ela escreve, ela não mistura escrita em português e em espanhol. Às vezes, alguma palavra, a nível de ortografia, ela não tem interferência. Às vezes, ela tem alguma interferência a nível de léxico, tanto na fala quanto na escrita. Mas, como são línguas muito próximas, eu transito nas duas línguas, eu percebo que às Uhum. vezes eu tenho, ao invés de falar sugestão, eu falo sugerência, que é sugerência em espanhol. E, e sai sem querer, assim, entendeu? Porque a gente Sim, transita nas duas, né? Não tem, é inevitável. faz parte aí, né, do processo. E, Nilde, já aconteceu alguma coisa engraçada pelo fato de vocês todos aí da família transitarem nas duas línguas? Já aconteceu algum evento engraçado assim que você se lembre? Olha, vários, assim, de falar determinada coisa e não ser aquele sentido, ou de provocar um sentido dúbio. Não sei se eu vou lembrar de alguma coisa nesse momento, assim, mas deixa eu ver se eu lembro da Lina falando alguma coisa. Porque, geralmente ela fala. É léxico, né? É alguma palavra que ela fala em espanhol falando em português, ou fala em português falando em espanhol. Eu teria que puxar na memória alguma questão aí, Paula, nesse momento acho que eu não vou lembrar. Mas Sempre, sempre né? tem, É, sempre. é. Isso é inevitável, assim. E a questão da sociedade, assim, Nilde, houve alguma recusa ou algum evento que você se lembra de pessoas da família ou da sociedade nessa questão dela falar as duas línguas, ou mesmo vocês, né, dessa convivência aí com as duas línguas, já houve algum evento de recusa ou de dizer que aquilo não era bom, não sei, alguma coisa nesse Não, sentido? ao contrário. Como todas as pessoas sabem que ela tem um pai argentino, que ela fala fluentemente o espanhol, as amiguinhas, quando tem prova, quando tinha, né? Porque agora no ensino médio não tem espanhol na escola que ela vai, só tem no ensino fundamental. Quando eles estavam estudando para a prova, eles faziam, às vezes, live em grupo, para Lina explicar algumas questões de língua espanhola, ou pediam consulta pelo WhatsApp. Na nossa vizinhança, era muito comum as amiguinhas que estudavam em outra escola pedir para a Lina explicar alguma matéria para ela, alguma coisa, para ela falar em espanhol, né? Então, assim, sempre teve uma valorização dela falar espanhol, e nunca um aspecto negativo. Inclusive, em alguma redação, né, na escola, quando ela escreve alguma palavra em espanhol em alguma redação, a professora, assim, circula e coloca do lado. Muito bem, Lina, esse é o seu lado argentino falando mais alto, no sentido de valorização e não de prejuízo desse lado dela, né? Eu não me lembro de nenhuma situação constrangedora com relação a falar o espanhol aqui no Brasil. Quando estávamos na Espanha, o fato dela ser brasileira e falar português, ela sofreu muito preconceito lá, por ser latino-americana e por falar uma língua que não fosse o espanhol. Né? A gente teve até que fazer, ela se sentiu rejeitada por parte das amiguinhas de lá, ela foi difícil fazer amizade. Eu tive que, inclusive, um dia ir conversar com a professora, porque tinha atendimento com os pais, né, semanalmente, e a professora fez um trabalho com os alunos, no sentido de inseri-la com os amigos, né, e foi um trabalho muito bonito que a professora fez com ela, e ela tem amigas de lá até hoje, umas 2 ou 3. Quando a gente volta para Sevilha, onde a gente morou, tem 2 amigas que ela sempre reencontra, marca encontro, estão juntas e tal. Agora, de rejeição, pode ter acontecido que ela não tenha me contado, mas eu não me lembro, Paula, assim, acho que não teve mesmo, viu? E isso que aconteceu na Espanha foi mais pelo fato dela ser estrangeira, dela ser brasileira, no caso. Estrangeira.
Isso, por ser estrangeira, brasileira, como no sentido negativo mesmo, né? Apesar de estarmos numa região que há muitos estrangeiros e na sala haviam muitos estrangeiros, mesmo assim, ela se sentiu muito excluída do grupo. Isso foi uma Nossa. coisa, ela sofreu bastante com isso. Nilde, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho como que são as línguas das famílias. A sua família fala português, a família do seu marido fala espanhol, como que é? Então, essa questão da família é bastante delicada, acho que é o termo mais adequado. A minha família, ninguém fala espanhol, mas, né, porque o meu marido fala em português com a minha família, mas com muita interferência do espanhol. Mas a gente tem, por exemplo, a característica da minha mãe, que cresceu com uma vovó italiana, então ela tem uma certa abertura para as línguas, para o espanhol, para o italiano, e ela é muito curiosa, minha mãe, né? Pesquisa um pouco sobre essas questões, então ela tenta falar em espanhol com meu marido. Por outro lado, meu pai e a minha irmã e meu cunhado, não, eles ficam presos à língua portuguesa e têm uma certa resistência com relação à língua espanhola. Os meus sobrinhos já não, né, que eu tenho 2 sobrinhos, eles estudaram espanhol, alguma coisa eles falam, mas eles não, nenhum deles fala em espanhol com o meu marido. O meu marido é que se adapta, é que se ajusta à língua portuguesa para poder estabelecer a comunicação com a minha família. Do lado da família do meu marido, como eu sou professora de espanhol e eu falo espanhol, então eu é que me adapto a eles. Eu falo, como no caso do meu marido, eu falo espanhol sem nenhum problema, tudo tranquilo, com o meu sogro e a minha sogra, e com o meu cunhado, né, e a minha cunhada, que não sabem nada de português, às vezes eles arranham algumas palavras, mas as minhas sobrinhas, que estudaram português na escola, porque lá tem ensino de português na Argentina, nas escolas, elas são mais curiosas, elas perguntam mais, principalmente para a Lina Clarissa, minha filha, né? O que significa tal palavra em português, como fala tal palavra em português, e também com relação a músicas. Transita muita música brasileira na Argentina. Então elas ficam muito curiosas. O que diz essa música? O que diz aquela música? Traduz para a gente. Então, nesse sentido, elas conversam muito com português e espanhol, né? Com as primas, que têm mais ou menos a mesma idade. Mas a gente se adapta, o meu marido se adapta à minha família e eu me adapto à família dele. As famílias, de modo geral, não falam nem português nem espanhol. E aí vocês transitam pelas duas línguas, né? Transitamos, literalmente. É bom para mim, porque eu estou sempre atualizada com a língua espanhola para eu ensinar, porque meu marido fala comigo só em espanhol, e é bom para ele porque está convivendo com a língua, falando não só com a mulher, né, que tem uma variedade, mas com outras pessoas que têm outras variedades. Então tá bom, Nilde, eu queria te agradecer. Esse foi mais um bate-papo aí do podcast Famílias Bilíngues, e foi um bate-papo aí com a Nildiceia Rocha. Nilde, muito obrigada por estar aqui conversando com a gente. Obrigada, Paula. E este foi o Famílias Bilíngues, um podcast promovido pelo GEALIN, Grupo de Estudos em Aquisição da Linguagem da Unesp de Araraquara, em parceria com o Programa Institucional de Internacionalização CAPES-Print.